Hare Krishna, bom dia. Vamos então começar aqui. Vamos cantar um pouco enquanto as pessoas vão chegando. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Então, vamos começar aqui a nossa leitura do Sri Chaitanya Charitamrita.
Charitamrita. Vamos dar continuidade. Então, bom dia, Lila Govinda Das, Hare Krishna e todos que estão chegando. Nós estamos no Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 10, o principal tronco da árvore de Chaitanya, seus galhos e galhos secundários. Hoje o verso 41. Então o verso em Bengali é o seguinte: Vasudeva Datta Prabhura Britya Mahashai Sahasramukhe Yanraguna Gahile Nahaya. Então, palavra Vasudeva Datta, chamado Vasudeva Datta, Prabhura, do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, Britya, servo, Mahashaya, grande personalidade, Sahasramukhe, com milhares de bocas, Yanra, cujas, Guna, qualidades, Kahile, descrevendo, nunca, Raya, se cumpre. Então, tradução e significados dados por Srila Prabhupada. Então, a tradução é a seguinte: Vasudeva Datta, o 19º galho da árvore de Sri Chaitanya, foi uma grande personalidade e um devoto muito íntimo do Senhor. Nem com milhares de bocas se poderia descrever suas qualidades. Eu vou repetir: Vasudeva Datta, o 19º galho da árvore de Sri Chaitanya, foi uma grande personalidade e um devoto muito íntimo do Senhor. Nem com milhares de bocas se poderia descrever suas qualidades. Significado: Vasudeva Datta, o irmão de Mukunda Datta, irmão mais velho de Mukunda Datta, era também residente de Chattagrama. No Chaitanya Bhagavata se afirma que Yana Stane Krishnahaya Apane Vikraya. Vasudeva Datta foi um devoto tão poderoso que comprou o Krishna. Comprou o Sr. Chaitanya. Vasudeva Datta hospedava-se na casa de Srivas Pandita. No Chaitanya Bhagavata descreve-se que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu vivia tão satisfeito com Vasudeva Datta e tinha tanta afeição por ele que costumava dizer: sou somente um homem de Vasudeva Datta. Meu corpo é apenas feito para satisfazer Vasudeva Datta. E ele pode vender-me em qualquer lugar. Ele disse que ele comprou Krishna, comprou Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu que disse isso, né? Que ele pode vender-me em qualquer lugar, por qualquer preço. Por 3 vezes, né, Chaitanya Mahaprabhu jurou que isso era verdade e que ninguém deveria descrer dessas afirmações. Então ele disse: ó, meus queridos devotos, digo-vos a verdade, meu corpo é especialmente feito para Vasudeva Datta. Vasudeva Datta iniciou Sri Yadunandanacharya, o mestre espiritual de Raghunatha Dasa, que mais tarde se tornou Raghunatha Das Goswami. Isso se encontra no Chaitanya Charitamrita Antya Lila, 6º capítulo, verso 161. Vasudeva Datta gastava dinheiro muito liberalmente. Ele era muito generoso, ele dava assim dinheiro liberalmente para quem precisasse. Quem pedisse, nem mesmo que não precisasse.
Ele estava sempre distribuindo o que tinha. Né? Então, por esse motivo, esse foi o motivo pelo qual o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pediu a Shivananda Sena para tornar-se seu Sarakela, ou secretário, a fim de controlar suas despesas extravagantes. Interessante, que é extravagante, mas não era com ele, era com os outros. Ele era tão generoso que acabava que Chaitanya Mahaprabhu ficou preocupado que ele poderia não ter dinheiro para manter a família dele, que é a responsabilidade dele. Então por isso que ele pediu a Shivananda Sena para ser secretário, ajudar Vasudevadata a controlar suas finanças. Vasudevadata era tão generoso com as entidades vivas que desejou tomar para si todas as reações pecaminosas delas, de modo a que Sri Chaitanya Mahaprabhu pudesse libertá-las. Escreve-se isso no 15º capítulo do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, versos 159 a 180. Nós vamos ler um pouco desses versos aí, porque eles são muito interessantes. Vamos terminar aqui o significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura escreve em seu Anubhashya. Anubhashya é o comentário que Bhaktisiddhanta Saraswati fez do Chaitanya Mahaprabhu, do Chaitanya Charitamrita. Então ele descreve, Bhaktisiddhanta Saraswati descreve em seu Anubhashya. Há uma estação férrea chamada Purvastali, perto da estação férrea de Navaduipa. E a cerca de 1,5 km de distância, numa vila conhecida como Mamagati, que é a terra natal de Vrindavan Das Thakura, há atualmente um templo de Madana Gopala, que foi estabelecido por Vasudevadatta. Os devotos da Gaudiya Mata agora encarregaram-se desse templo e o Seva Puja tem sido realizado muito bem. Todo ano, todos os peregrinos no Navadvipa Parikrama visitam Mamagati. Desde que Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura inaugurou a celebração de Navadvipa Parikrama, o templo tem sido muito bem administrado. E, bom, então aqui terminou o significado de Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakchumidam Gyana Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matridayananda Goswami Tinami. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mati Bhaktivedanta Swami Tinami. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhu vyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Já, então, novamente bom dia a todos que estão aí presentes. Vamos ler novamente o verso, tradução do verso. Então, o verso, estamos no capítulo, no Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 10, verso 41. Vasudevadatta, o 19º galho da árvore de Sri Chaitanya, foi uma grande personalidade e um devoto muito íntimo do Senhor. Nem com milhares de bocas se poderia descrever suas qualidades. Então aqui
está se glorificando Vasudevadatta, né? Então está descrevendo os vários ramos, né, da sucessão de Chaitanya Mahaprabhu. E Vasudevadatta foi um desses que propagou os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. E ele foi uma grande personalidade, né? Como está falando aqui no verso, um devoto muito íntimo do Senhor. Nem com milhares de bocas se poderia descrever as suas qualidades. Chaitanya Mahaprabhu ficava comovido com as qualidades de Vasudevadatta. Ele, como a gente viu aqui, Chaitanya Mahaprabhu se considerava assim vendido a Vasudevadatta. Ele falava que, né, Vasudevadatta, aqui no significado, o Prabhupada está falando que Vasudevadatta foi um devoto tão poderoso que comprou o Krishna, né, na forma de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu falava, né, ele pode vender-me em qualquer lugar. Os devotos falam que ele fala que vai vender em qualquer lugar a qualquer preço. É a propriedade dele, né? Estava completamente... E a característica que mais, assim, influenciou para comprar Chaitanya Mahaprabhu, comprar Krishna, é justamente as qualidades de Vasudevadatta. E é o que está falando nesse verso, né? Que nem milhares de bocas poderia descrever suas qualidades. Então, aqui no significado, Prabhupada menciona a compaixão, né, de Vasudevadatta, que era tão generoso que se ofereceu para receber todas as atividades pecaminosas das pessoas, das entidades vivas, de todo o universo, para que elas pudessem se libertar, se isso fosse necessário. Então, mas Chaitanya Mahaprabhu fala que não é necessário. Mas essa disposição de Vasudevadatta assim, comovia Chaitanya Mahaprabhu. Então, vamos ler aqui um pouco desses versos aí, de 159 a 180, somente esses primeiros aqui, que descreve bem essa compaixão de Vasudevadatta. Então, vamos começar do 158. Então, se Chaitanya Mahaprabhu abraçou Vasudevadatta e, como se tivesse 1000 bocas, começou a falar sobre suas glórias. Ao ser glorificado por Chaitanya Mahaprabhu, Vasudevadatta imediatamente ficou muito embaraçado e tímido. Então, dando-se por vencido, ele tocou os pés de lótus do Senhor. Vasudevadatta disse a Chaitanya Mahaprabhu: meu querido Senhor, encarnas com um único propósito de salvar todas as almas condicionadas. Portanto, eu tenho um pedido que gostaria que aceitasses. Meu Senhor, certamente que podes fazer o que bem quiseres, e és muito misericordioso. Caso isso queiras, podes muito facilmente fazer tudo o que desejares. Meu Senhor, meu coração fica partido ao ver o sofrimento de todas as almas condicionadas. Portanto, peço-te que transfiras para cima da minha cabeça o karma de suas vidas pecaminosas. Então ele está pedindo que Chaitanya Mahaprabhu transfira o karma das pessoas, de todo o universo, pessoas pecaminosas, todas as entidades vivas, e transfira para ele, na cabeça dele, para que elas possam ser liberadas.
Então ele continua: meu querido Senhor, deixa-me penar perpetuamente numa condição infernal. Então ele está pedindo que, né, deixe-me ir para o inferno por elas, né, aceitando todas as reações pecaminosas de todas as entidades vivas. Ele falou: meu querido Senhor, deixe-me penar perpetuamente numa condição infernal, aceitando todas as reações pecaminosas de todas as entidades vivas. Por favor, dá cabo da vida material mórbida a que se sujeitaram. Então ele está pedindo que, por favor, né, libere essas pessoas, dá fim nessa vida material mórbida, que as pessoas, que as entidades vivas em geral estão mergulhadas. Então, olha como Chaitanya Mahaprabhu ficou comovido com esse pedido de Vasudeva Datta. Ao ouvir a afirmação de Vasudeva Datta, o coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou ficou muito enternecido. Lágrimas rolaram de seus olhos e ele pôs-se a tremer. Gaguejante, ele falou o seguinte. A Chaitanya Mahaprabhu como ficou emocionado, né, com essa postura de Vasudeva Datta. Porque não era uma coisa assim da boca para fora. Era realmente sincero, ele estava tão assim comovido e sofrido. Ele estava sofrendo tanto com o sofrimento das pessoas em geral, que ele estava disposto a tomar para si todas as reações pecaminosas delas, e mesmo que ele tivesse que viver uma vida infernal, mesmo que ele tivesse que ir para o inferno por elas. Essa disposição dele, assim, disposição sincera dele. E vendo isso, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito emocionado, né? E ele falou o seguinte, né, com lágrimas correndo de seus olhos. Aceitando Vasudeva Datta como um grande devoto, o Senhor disse: tal afirmação não é absolutamente espantosa, pois és a encarnação de Prahlada Maharaja. Interessante, né? Ele fala que, Chaitanya Mahaprabhu fala que Vasudeva Datta é a encarnação de Prahlada Maharaja. Então ele é a encarnação dupla, porque ele também é a encarnação de um devoto da Lila, né, de Krishna, que era um cantor muito perito. Aliás, eram dois cantores muito peritos que tinham na Lila de Krishna em Vrindavana, que eram Madhukanta e Madhuvrata. E justamente na Lila de Chaitanya Mahaprabhu Vasudeva Datta e Mukunda. Então eram os grandes cantores, né, que eram os cantores que Chaitanya Mahaprabhu mais gostava. E eles vieram para acompanhar, né, Krishna nessa lila como Chaitanya Mahaprabhu. Então eles eram Madhukanta e Madhuvrata. E então Vasudeva Datta, que é o mais velho, né, deve ser Madhukanta. Aqui não tem, não sei se no... Porque essa afirmação de que eles eram os cantores, né, de Vrindavana, Madhukanta e Madhuvrata, agora são Mukunda e Vasudeva Datta, está no Gaura Ganodesha Deepika, de Kavi Karnapura. Esse livro, Gaura Ganodesha Deepika, ele descreve, né? Kavi Karnapura, ele teve essa revelação, assim,
e ele descreve todas essas personalidades da Gaura Lila, quem era quem eram eles em Krishna Lila, na Lila de Krishna. Então ele descreve aqui que eles eram Mukunda e Vasudeva, que Mukunda e Vasudeva Datta eram Madhukanda e Madhuvrata. E, e é interessante porque Kavi Karnapur, ele foi um dos grandes escritores, né, da Gaudiya Vaishnava, e ele é da segunda geração. A primeira geração foram os Goswamis, aí em seguida veio Kavi Karnapur, né? E ele era filho de Shivananda Sena. Olha que interessante. Que a gente viu no significado aqui, Shivananda Sena foi encarregado de ser o secretário de Vasudeva Datta, né, o Sarakela de Vasudeva Datta, que Chaitanya Mahaprabhu pediu para poder ajudar a controlar as finanças de Vasudeva Datta. E ele, então, o filho de Shivananda Sena, que era o secretário de Vasudeva Datta, acabou escrevendo, né, alguns livros, inclusive esse Gaura Ganodesha Deepika, e é o filho dele, que é Kavi Karnapura, né? Escreveu esse Ganodesha Deepika, e ele fala nesse livro que ele era Madhukanta, que era um grande cantor na Lila de Krishna. Então, vamos continuar aqui a leitura. A gente estava no... Quando Chaitanya Mahaprabhu fala que não é tal afirmação, né, quando ele afirma que quer receber todas as atividades pecaminosas de todas as entidades vivas, e mesmo que ele tenha que ir para o inferno para poder liberar as entidades vivas, Chaitanya Mahaprabhu fala que essa afirmação não é absolutamente espantosa, pois és a encarnação de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj também, né? Quando Nrsimhadeva perguntou para ele, você pode pedir qualquer bênção? O que ele pediu? Justamente, ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu para perdoar o pai dele, que era um demônio da pior espécie, né? Que tentou matar ele de todas as maneiras, que desprezou ele, que queria ver o fim dele, imagina. E ele continuava querendo o bem dele. Esse é o amor do devoto, né? Isso é prema, esse amor no coração. Isso é que devemos almejar, né? Esse amor incondicional. Não é porque uma pessoa fez algo que a gente não gosta, fez algo nos magoou de alguma maneira, que aí não, aí já não amo mais, já não é mais, eu quero que ele sofra, eu quero que ele vá para o inferno, né? Já perde toda a compaixão. Não, a característica desses devotos puros é que eles amam a todos. E, e essa é a característica dos devotos puros. Assim como Jesus Cristo na cruz, né, sendo crucificado, e pediu, né, antes de morrer, não que ele não morreu, né, mas antes de se passar por morto, ele declarou isso, né, pedindo ao Pai que, por favor, perdoe, eles não sabem o que fazem. E a gente vai ver aqui, nesses comentários aqui sobre Vasudeva Datta, que Bhaktisiddhanta Sarasvati, nesse comentário que ele faz do Chaitanya Charitamrita,
no seu Anubhashya, ele fala que Vasudevadatta ainda foi mais misericordioso do que Jesus Cristo. Porque, assim como os seguidores de Jesus Cristo falam que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? Para salvar as pessoas que aceitam Ele, que se rendem a Ele, que seguem Ele. Mas Vasudevadatta, ele aceitou todos os pecados do mundo sem nenhuma condição. Não precisa se render a Ele. Não precisa nem se render a Chaitanya Mahaprabhu. Ele incondicionalmente aceitou receber todos os pecados das entidades vivas de todo o universo para que elas fossem liberadas. Para que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu não tivesse nenhum motivo para não liberá-las, já que ele veio para isso, né? Para liberar as almas caídas. Então, Vasudevadatta estava assim pedindo a Chaitanya Mahaprabhu por isso. E isso, por isso que Bhaktisiddhanta Saraswati fala que ainda é mais misericordioso do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Você vê a grandeza de Vasudevadatta, né? E outra personalidade também que Chaitanya Mahaprabhu considera que é a encarnação de Prahlada Maharaj é Haridas Thakura. Haridas Thakura também demonstrou essa compaixão assim infinita, né? Quando ele perdoou aquelas pessoas que estavam chicoteando ele para matá-lo, né? E mesmo o mandante, né? O governador lá que mandou chicotear Vasudeva Haridas Thakura até a morte, ele perdoou todos. Perdoou todos. E não tinha nenhuma mágoa e pediu que Krishna perdoasse aquelas pessoas. Assim como Jesus Cristo, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, essa é a característica dos devotos puros. Então, vamos continuar aqui vendo o que Chaitanya Mahaprabhu falou. Então, que Vasudevadatta é a encarnação de Prahlada Maharaj. Parece que o Senhor Krishna, ele falando para Vasudevadatta, né? Chaitanya Mahaprabhu. Parece que Krishna outorgou-te misericórdia completa. Quanto a isso, não há dúvida. Chaitanya Mahaprabhu falando. Tudo, aí é um ponto bem interessante. Chaitanya Mahaprabhu falando. Tudo que o devoto puro deseja de seu amo, o Senhor Krishna concede, sem qualquer sombra de dúvida, pois ele não tem outro dever senão satisfazer o desejo do seu devoto. Então, você vê, esse é um ponto muito importante, né? Que o devoto, ele conquista o inconquistável. Ele conquista Krishna. É a única pessoa que conquista Krishna. E é isso que Chaitanya Mahaprabhu fala aqui para Vasudevadatta, que Vasudevadatta comprou Krishna, comprou Chaitanya Mahaprabhu. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala que você pode me vender em qualquer lugar, porque eu lhe pertenço. Esse corpo aqui pertence a Vasudevadatta. Ele pode me vender em qualquer lugar. E porque o devoto puro, ele compra Krishna, ele conquista Krishna, e Krishna fica completamente subordinado ao devoto puro. A gente vê isso na Lila de Krishna, né? Com as Gopis, especialmente com Srimati Radharani, como Krishna fica completamente rendido a Srimati Radharani. Porque o amor dela
conquistou completamente ele. E isso é o que o devoto faz, né? O amor do devoto por Krishna conquista Krishna. E Krishna fica subordinado ao devoto. Então é isso que Chaitanya Mahaprabhu está falando aqui. Tudo que o devoto puro deseja de seu amo, o Senhor Krishna concede, sem qualquer sombra de dúvida, pois ele não tem outro dever senão satisfazer o desejo de seu devoto. Então, a vida Krishna fica completamente subordinado ao devoto e o único desejo é satisfazer o desejo de seu devoto. Porque o único desejo do devoto é satisfazer o desejo de Krishna. Então é essa reciprocidade perfeita. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que na mesma maneira que o devoto se rende a ele, ele reciproca. Da mesma maneira que o devoto age, Krishna reciproca. Então, se o devoto se rende completamente a Krishna, Krishna se rende completamente ao devoto. Isso aqui é incrível, né? Então, é totalmente diferente, né, do conceito que a gente tem aqui de rendição. Né, que a pessoa se... Por isso que a gente tem medo de se render, né? É comum isso, né? Devotos que ficam anos ali com medo de se render, porque o que ele vai fazer comigo, né? O que o mestre espiritual vai me pedir, o que Krishna vai querer de mim, e aí eu não vou poder negar porque eu me rendi, né? E fica assim com esse receio. Mas quando o devoto se rende, Krishna se rende a ele também. Então o devoto não tem que ter medo nenhum, né? Mas a gente não acredita, né? A gente não tem essa fé. Mas as escrituras são para isso, né? Para a gente entender e dar esse voto de confiança. Né? E esse voto de confiança é quando o devoto aceita, né, o mestre espiritual. Isso é o primeiro voto de confiança, assim, real, né? A pessoa que está querendo ser um devoto faz, né? Faz para iniciar o processo de ser um devoto. Então é esse voto de confiança. Para algum dia realmente ter essa confiança completa, ter essa fé firme. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu continuando. Se desejas a salvação de todas as entidades vivas do universo, então todas elas podem salvar-se, mesmo que não te submetas a tribulações de atividades pecaminosas. Então é interessante, né? Que Chaitanya Mahaprabhu está falando, não, se você deseja isso, como você é um devoto puro, Krishna vai satisfazer o seu desejo, porque esse é o único negócio de Krishna. É a única. Krishna ele vive para satisfazer o desejo do seu devoto, porque os devotos vivem para satisfazer o desejo de Krishna. Ele está sempre reciprocando na mesma altura, né? E chega ao ponto, no caso, né, de devoto puro como Srimati Radharani e as golpes, que Krishna nem consegue reciprocar. E ele fica embaraçado, né? Porque ele prometeu, mas o serviço delas é tão elevado e tão sincero e completo, a rendição dela é tão completa que ele não tem como reciprocar. E ele fala, por favor, se satisfaça com o seu serviço. Então, para o devoto, essa é outra coisa muito importante, outra lição importante de toda essa história aqui, né? Que o devoto, ele faz
para o prazer de Krishna e não quer nada em troca. E a única recompensa que ele quer é poder fazer o serviço. O próprio serviço é a recompensa do devoto. E é isso que Krishna fala, que ele não pode reciprocar a altura. Então ele fala assim, por favor, aceite o seu serviço como a sua recompensa. Então é muito interessante. O devoto não pode ter, o devoto mesmo, né, que se rendeu a Cristo, ele não tem essa cobrança. Agora eu fiz esse serviço, agora Krishna tem que reciprocar. Não, Krishna não precisa, eu já estou recompensado. Eu já estou recompensado por poder ter feito esse serviço e poder satisfazer de alguma maneira Krishna. Então, é isso que Chaitanya Mahaprabhu está falando para Vasudeva Datta aqui. Que você não precisa nem sofrer as tribulações de receber todas essas atividades pecaminosas. Só de você desejar que essas pessoas sejam liberadas, elas já serão liberadas. Já estarão liberadas. Porque o único negócio de Krishna é satisfazer o desejo dos devotos. E ele fala, e não tenha dúvida, porque para Krishna nada é impossível, pois ele tem todas as potências. Porque ele Por que ele te deixaria sofrer reações pecaminosas de outras entidades vivas? Né? Não precisa. Por que ele vai querer que você sofra? Ele pode liberar sem esse sofrimento. Ele pode fazer qualquer coisa. E aí no verso 169 ele fala, todo aquele cujo bem-estar desejas, imediatamente torna-se um Vaishnava. E Krishna exime todos os Vaishnavas das reações de suas atividades pecaminosas passadas. E aqui ele ainda explica como é que é o processo. Né? Porque todo aquele que o devoto puro deseja o bem-estar, ele se torna um Vaishnava. E o Vaishnava, Krishna exime todos os Vaishnavas de suas reações, de todas as reações de suas atividades passadas. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Simplesmente se renda a mim, não temas. Eu vou eliminar todas as suas atividades pecaminosas passadas. Não temas. Então, e o processo é esse, porque só pelo desejo do devoto puro, o desejo sincero do devoto puro de querer o bem daquela pessoa, querer que aquela pessoa seja um Vaishnava, ela se torna um Vaishnava. E quando a pessoa se torna um Vaishnava, Krishna elimina todas as atividades, reações pecaminosas passadas. Então esse é o processo. E é isso que Chaitanya Mahaprabhu estava explicando. E é interessante porque Charadeva, né, H.D. Goswami, o mestre espiritual, ele fala que os cristãos falam que Cristo, o Filho de Deus, teve que morrer na cruz pelos nossos pecados, mas na realidade ele não tinha que morrer. Né? Deus, Cristo, podia muito bem eliminar os pecados das pessoas só pelo desejo do filho sincero dele, né? do devoto dele. Então é interessante, né? E é isso que Chaitanya Mahaprabhu está falando aqui. Né? Que ele não precisa, ele é todo poderoso, ele não precisa, não é que tem que sacrificar o filho
para que os outros se liberem. Ele pode liberar os outros sem precisar sacrificar o filho. Né? Então é interessante isso. Né? Mostra assim a profundidade da filosofia, quando a gente se aprofunda, a gente vê que tem muita coisa que se esclarece. Né? E vamos ver aqui o que tem mais aqui de comentários. Da biografia de Vasudeva Datta, ele nasceu na atual Bangladesh, né, na vila de Chanhara. Interessante porque essa vila fica aproximadamente 32 quilômetros da vila de Mekala, onde viveu Pundarika Vidyanidhi, que é uma personalidade muito elevada e que Mukunda Datta, né, que era o irmão de Vasudeva Datta, ele fez questão de levar lá Gadadhara Pandita. Então tem aquela história muito conhecida, né, muito interessante, que Mukunda falou, não, você tem que ir conhecer essa personalidade, é, Pundarika Vidyanidhi. E ele conheceu Pundarika Vidyanidhi somente porque era uma vila próxima, 32 quilômetros da vila de onde nasceu é, Mukunda. E ele conhecia Pundarika Vidyanidhi, sabia da grandeza de Pundarika Vidyanidhi, e aí levou Gadadhara lá para conhecê-lo, e Gadadhara acabou desconfiando, né? Tem toda aquela história, uma história longa, mas a gente não vai contar ela toda aqui, mas lembrar, né, alguns aspectos que ele pensou assim, não, essa personalidade não pode ser o devoto puro, porque ele ostentava muita riqueza, né, todo aquele conforto lá, ele tinha esse humor, né, e tinha servas e ele decorava as mocinhas para fazer o teatro de Krishna, teatro como golpes e tudo. E ele viu aquilo ali e falou, não, isso aí não pode ser um devoto puro. E só dele pensar isso, ele depois se arrependeu, né? E porque Mukunda começou a recitar o Bhagavata, e aí Pundarika Vidyanidhi ficou em êxtase, e aí Mukunda viu a grandeza de Mukunda, de Pundarika Vidyanidhi, Mukunda não, Galadhara, né? Galadhara viu, e ficou assim arrependido de ter pensado mal dele, né? E aí para se livrar daquela ofensa ele pediu refúgio aos pés de Pundarika Vidyanidhi. Ele pediu iniciação, Diksha, de Pundarika Vidyanidhi. Então tem mais essa curiosidade aí, né? E o que eu anotei aqui para lembrar é isso. Bom, então já são 10 para as 9. Vamos ver aqui os comentários, perguntas. Então, Bhaktinval, Lila Govinda, Hare Krishna, Bhaktinval, Hare Krishna, Hare Dashana, Hare Krishna, reverências a todos, Luiz Rocha, Hare Krishna. Então, é isso aí, não tem nenhuma pergunta. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Obrigado aí aos organizadores por convidar. E até a próxima. Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai, Sri Vasudeva Datta aqui, Jai, Sri Chaitanya Charitamrita aqui, Jai, Gaura Prabhupada. Então vamos encerrar. Hare Krishna. Encerrando.